Vamos lá, Mateus capítulo 18, versículo do 1 ao 4. Aqui fala: Naquela mesma hora chegaram-se a Jesus, os seus discípulos, e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criancinha, colocou-a no meio deles e disse: Na verdade eu vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como criancinhas, de modo algum entrará no reino dos céus. Portanto, todo aquele que se humilhar como esta criancinha, este é o maior no reino dos céus. Aqui Mateus fala que para entrar no céu não é uma tarefa muito fácil. Quer dizer, muito fácil para quem não busca a Deus. É difícil para aquele que não quer a presença do Senhor, aquele que não quer se doar, não quer abrir seu coração. Para esse é difícil, porque para ele chegar até o entendimento que Deus quer dele, ele tem que, de alguma maneira, abrir o coração dele. Deus tem o poder de tocar nas pessoas, mas Deus não é um Deus invasivo, um Deus que invade. Não, Ele tem os seus escolhidos. Tem muitos escolhidos de Deus que ainda está dormindo, mas na hora certa Ele vai acordar. Quando a gente vê uma pessoa falar: eu estava dormindo, veio uma voz e falou comigo. Não, eu estava na cachaça, eu senti uma coisa dentro de mim e aquilo larguei de hora para outra. A gente fica assim: rapaz, ninguém tem poder de largar o vício de mais de 20, 30 anos de hora para outra. Ninguém tem esse poder. Se isso não vier de Deus, ninguém tem esse poder. Você vê que tem instituições de reabilitação de pessoas, alcoólatras, pessoas que usam drogas, pessoas que estão aí em vícios, em diversos vícios. Muitas pessoas vão para ali, mas passa aquele período, dá uma melhorada, mas quando volta para o convívio do mundo, algumas delas caem. A grande maioria cai de novo, naquele mesmo vício. Então, para essas pessoas que não olham para Jesus, não querem o que Jesus veio trazer, é meio difícil elas acordarem. Mas para aqueles que se dispõem o seu coração ao Senhor, Jesus está aqui. Jesus está próximo da gente. Jesus está com os braços abertos nos esperando. Mas para que nós viemos estar com o Senhor Jesus, nós temos que nos humilhar. Nós temos que estar com o coração humilhado, um coração carente, um coração precisando de ajuda. Todos nós precisamos de ajuda. Apesar de estarmos na presença do Senhor, mas constantemente nós precisamos de Jesus. Necessitamos do seu amor. Porque apesar de estarmos em Cristo, nós não somos perfeitos, nós erramos. Nós temos falhas, às vezes nós julgamos com o nosso pensamento, às vezes fazemos coisas que depois se arrependemos, mas nós caímos nos erros. Mas Jesus, é isso que a palavra nos diz, nós vamos errar, vamos cair no erro, mas não vamos ficar no erro. É a diferença do crente para o ímpio. O ímpio cai no erro hoje, cai amanhã, cai depois e aí sucessivamente. Mas o cristão verdadeiro cai naquele erro e se conserta. E ele não fica mais naquele erro. Aquele que anda com Cristo, ele não fica mais naquele erro. Então, para o cristão, é fácil estar no céu, abrir sua porta para o céu. Jesus disse: nós temos que, portanto, todo aquele que se humilhar como esta criancinha, esse é o maior no reino dos céus. Nós devemos estar em humilhação ao Senhor, falando todos os dias que necessitamos do amor de Cristo. Sem o amor de Cristo, nós não estávamos aqui. Sem o amor dele, nós não tínhamos como estar na presença do Senhor. Porque nós andávamos nas nossas vontades, nos nossos desejos, querendo aquelas coisas do mundo. O mundo nos atraía e nos supria, às vezes. A gente tinha a falsa ideia que, se eu comprar uma moto nova hoje, meu coração vai ficar cheio. Mas comprava aquela moto, montava uns dias, daqui uns dias não tinha mais valor aquela moto. Então, o que é que Jesus nos diz? Para que você esteja
completamente com o amor de Cristo, na presença do Senhor, nós temos que andar em humilhação, reconhecendo que nós não merecemos o que Deus nos deu. A graça é algo imerecido. Nós não merecemos, mas Deus que nos dá. Se nós não formos humildes, como nós estaremos na presença de Deus? Se nós formos soberbos, arrogantes, ignorantes, como estaremos na presença de Deus? Se Jesus nos diz, se formos como essa criancinha, nós seremos o primeiro no reino dos céus. A criança depende dos seus pais. A criança precisa dos seus pais para tomar banho, para comer, para dormir. De madrugada acorda, precisa do amor do pai ali para botar para dormir de novo. Uma criança é dependente do pai e da mãe em toda circunstância. Até ela chegar a uma certa idade, até na certa idade, às vezes depende do pai e da mãe. Sempre, a vida toda ali vai depender do pai, de uma ajuda, um conselho, um aperto de mão, um abraço. Mas na fase de criança, ela depende completamente do pai e da mãe. Nós não somos diferentes. Nós estávamos no mundo, andávamos no mundo, fazíamos as vontades do mundo, mas hoje nós viemos para debaixo das asas de Deus. Hoje nós somos acolhidos por Deus. Então hoje nós somos necessitados de Deus. Precisamos de Deus. E aí Jesus faz essa comparação. O discípulo chega ali e diz, Senhor, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus chama uma criança até ele e diz, se tu não se converter e fores como essa criança, jamais entrará no reino dos céus. Por que Jesus falou isso? Eu já sou convertido, mas será que eu sou como essa criança diante de Deus? Será que tudo que eu necessito eu coloco na mão de Deus? Tudo que eu quero, tudo que eu estou precisando, será que eu falo com Deus? Deus, eu estou precisando disso, Deus me dá isso. Será que nós somos assim? Necessitados de Deus, como Jesus nos manda ser? Um exemplo da criança? Devemos pensar nisso. Se toda a trajetória da nossa vida nós dependemos de Deus. Eu vou ali, vou comprar um pão ali. Será que você falou com Deus, Senhor, eu vou sair aqui, vou comprar um pão, me guarda. Será que todo mundo fala isso? Senhor, eu vou viajar para Salvador. Guarda minha ida, Senhor. Guarda minha vinda. Nós temos que ser dependentes de Deus. Como uma criança. A criança depende do seu pai, depende da sua mãe. E nós, hoje, nós temos os nossos olhos iluminados para a verdade, sabemos onde está a verdade, da onde procede a verdade, nós temos que estar debaixo das asas de Deus, constantemente se humilhando e reconhecendo que nós não somos nada. Muitos pastores, muitas pessoas, homens de Deus, quando ganham uma pessoa para Jesus, diz, foi eu que ganhei para Cristo. Mas será que você tem poder de converter uma pessoa? Se não vier esse dom, não vier de Deus, você tem o poder de converter uma pessoa? Não tem como, que não há poder em nós. E nós não tem poder. O poder que habita naquele momento da conversão daquela pessoa é Deus que lhe dá. É o Espírito de Deus que lhe dá aquela força de você ter palavra, a palavra sai da sua boca e converte aquela pessoa. Aquela palavra toca naquele coração. É que uma palavra fala, a palavra não volta vazia. A palavra que é lançada não volta vazia. Se você tiver com o Espírito de Deus, ela não volta vazia. Então, nós temos que nos humilhar diante de Deus e reconhecer que sem o amor de Deus, sem a mão de Deus sobre nós não fazemos nada. Precisamos constantemente de Deus. Devemos estar com o coração quebrantado, humilhado, necessitado do Pai. O que é que a palavra nos diz? Você que é uma mãe, um pai amoroso, sabe dar coisas boas a seu filho? Imagine a Deus. Imagine Deus. Se seu filho lhe pedir um pão, você vai dar uma pedra? Se seu filho lhe pedir um peixe, vai lhe dar uma serpente? Imagine Deus se nos humilharmos diante do Senhor e reconhecermos que sem Ele nós não fazemos nada. Todo dia precisamos do Senhor. Ao dormir, ao levantar, somos necessitados de Deus. Então, o que Jesus nos diz, se tu fordes como essa criança, tu serás o primeiro no reino dos céus.
Devemos nos estar dependente do Senhor, dependente de Deus para toda circunstância da nossa vida. E Ele nos suprirá, Ele nos dará o que for da nossa necessidade, o que for, o que Ele vê que aquilo ali é bom para a gente, Ele vai dar. Ele é um Pai amoroso, é um Pai que quer o seu filho debaixo das suas asas. Uma galinha tem seus pintinhos ali, começa a chover, o que é que ela faz? Abre as asas, os pintos entram tudo por debaixo ali, fica tudo protegido. Esse é o mesmo amor que Deus tem conosco. Agora Ele quer ver a nossa intenção. Ele quer ver o nosso eu, dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Sem a Tua presença eu não sou nada. Se formos dar uma palavra e aquela palavra converter uma pessoa, não foi eu, ali foi o Evangelho. O Evangelho, através de mim, converteu aquela palavra. Se formos converter, se formos levar uma palavra para o irmão, e ali aquele irmão se sentir bem, se sentir melhor, não foi eu, ali foi o Espírito de Deus que agiu naquele momento. Eu só fui um instrumento para levar aquela palavra para o irmão. Então, que nós viemos estar quebrantados, humilhados, necessitados do amor de Deus. E Ele assim nos acolherá, nos guardará debaixo das suas asas. Que essa palavra fique no coração dos irmãos. Amém.